Fala minha gente, tudo certo? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sports. Eu te convido, claro, para que tu te inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações e o teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo a tua dica, tua crítica, tua sugestão, teu comentário geral é muito importante para todos nós, tá? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse confronto Internacional e Flamengo, jogo válido pelo Brasileirão, tá? Vou começar dizendo que essa foi uma vitória, né, do Internacional pelo placar de 3-1. Gols do jogo, 2 gols do Wanderson, que fase tá o Wanderson, é uma coisa espetacular o que tá jogando. E também o terceiro gol ali do Internacional marcado pelo Pedro Henrique. O gol do Flamengo marcado pelo Andrés Pereira, tá? Mano Menezes, no dia do seu aniversário, parabéns, mano. No caso, mantém a invencibilidade. E como o Mano Menezes mudou esse time do Internacional? É muito difícil, né, entender o que passou pelo Internacional na era Cacique Medina e também por outros treinadores que passaram pelo Beira-Rio, caso, por exemplo, também do Miguel Ángel Ramírez, tá? E como o Mano Menezes, né, como é bom um treinador que sabe, né, o que faz e muda demais o patamar do Internacional. O Internacional, sim, briga por título, sem dúvida nenhuma. Não me arrisco a dizer que ainda briga pelo título brasileiro, mas como a gente falou da Sul-Americana, o Inter está na briga pelo título, não tenho dúvidas disso. E hoje o Inter está muitos patamares acima daquele time do Cacique Medina. E detalhe, praticamente com as mesmas peças, tá? Chegaram em contratações e tal, pontuais, mas no âmbito geral é praticamente o mesmo elenco da era Cacique Medina, não tenho dúvidas disso, tá? Mas também temos pontos de desequilíbrio, principalmente, né, das atuações individuais, né, de alguns atletas, tá? Vamos falar sobre isso ao longo desse vídeo. Na estreia do Dorival Júnior, né, que a gente já comentou inclusive aqui no canal, demissão do Paulo Souza e tal, depois da derrota para o Bragantino, o Flamengo se mostrou aí um time muito desorganizado. Tem peças qualificadíssimas, Everton Ribeiro, Gabigol, né, o próprio Andrés Pereira, Bruno Henrique, mas ainda precisa de alguém, digamos assim, algum maestro, né, para orquestrar, né, para organizar o time. O time ainda está muito afobado, muito apático, bem diferente do que a gente está acostumado do Flamengo nos últimos anos, tá? Vou falar para vocês que a equipe gaúcha teve uma atuação muito inteligente, tá? Jogam com 2 volantes de marcação inicialmente, o Gabriel e também o Rodrigo Dourado. Isso foi criticado pela torcida, é importante ser citado. E o Inter protagonizou uma super blitz no primeiro tempo, tá? Principalmente ali nos primeiros minutos, tá? Mais especificamente a blitz nos primeiros minutos, em que inclusive culminou no gol do Wanderson, tá? E é o seguinte, eu gostaria de falar sobre a sequência de invencibilidade, né, da equipe gaúcha, né? No caso, eles enfrentam a equipe que, embora não esteja em um bom momento, é um time qualificadíssimo. Tinha muitas pessoas, né, torcedores, comentaristas e tal, que falavam sobre essa sequência da invencibilidade da equipe do Mano, mas que não pegou uma equipe de um porte assim tão alto, que brigava por títulos, que tinha um elenco tão qualificado. Mas agora sim, o Internacional teve um teste em que pega um dos elencos mais qualificados do futebol brasileiro, por que não dizer do futebol sul-americano, tá? E sim, faz um jogo parelho, um jogo disputadíssimo e ganha, o que é o mais importante, sem dúvida nenhuma, jogando bem, é importante ser citado, tá? Vou falar para vocês que o Dorival Júnior não teve culpa nenhuma na derrota do Flamengo, tá? E como falou o Diego na entrevista pós-jogo, os jogadores também têm a sua parcela de culpa. E não é o passado que vai trazer, no caso, os resultados do presente. Os atletas, né, tem que esquecer o que passou, tudo bem, tá na história. Mas o presente é feito pelo hoje, pelo trabalho diário. E com certeza o Flamengo vai ter que se reestruturar e vai se reestruturar, né? Tem um elenco qualificadíssimo, uma torcida que apoia incessantemente. Então não tenha dúvida de que o Flamengo vai se reerguer. A gente não sabe se no intervalo de curto ou longo prazo, mas o Flamengo com certeza vai conseguir dar a volta por cima, até porque tem jogadores qualificadíssimos, né, para isso, tá? Temos que falar de Wanderson. Wanderson não é uma baita contratação do Internacional, inclusive foi criticado a contratação desse jogador, né, pelo baixo número de gols, estava numa liga ali que era a Liga Russa, não tão conhecida no futebol europeu, tá? E é fato que a diretoria do Internacional tem que ser parabenizada, porque esse jogador ele é um ponto de desequilíbrio, não foi só nesse jogo contra o Flamengo, mas há tempos o Wanderson vem protagonizando grandes atuações e é hoje o principal nome, né, do time do Internacional, o principal jogador, né? E é um cara assim que não só dribla, não só corre, mas finaliza muito bem. É um jogador, né, que parece ser muito completo e com certeza vem acumulando pontos positivos, não só com o Mano, não só com o grupo de jogadores, onde ele tem uma relação muito bacana, mas também com a torcida do Internacional, não tenha dúvida disso, tá? E é importante ser citado que o Wanderson, antes de chegar, né,
lá no CT Parque Gigante, no Internacional, ele foi também alvo do Flamengo. Então isso é importante ser citado. Inter e Flamengo protagonizaram também essa disputa aí pelo Wanderson, que acabou optando pela equipe gaúcha, tá? Temos também que falar de Alan Patrick, né? É a orquestra, né? A gente estava falando há pouco aí que o Flamengo precisa de um maestro, né, para orquestrar essa equipe. O Alan Patrick é isso no elenco do Internacional, não tenho dúvida disso. Um jogador qualificadíssimo, camisa 10. Ele com certeza, né, é um jogador que tem muita qualidade técnica, né? A gente percebe isso quando ele toca na bola, é um cara de muita qualidade, só tem um porém. Ele ainda está cansando muito rápido, é preciso ser trabalhada essa questão da preparação física do Alan Patrick, mas sem dúvida nenhuma que quando ele está 100% em condições clínicas e físicas ideais, ele é um ponto de desequilíbrio também, jogou também uma partida muito interessante nesse confronto contra o Flamengo, tá? Mas vamos falar especificamente das duas etapas, isso porque no primeiro tempo ressaltamos a blitz do Internacional, que culminou, né, no Wanderson abrindo o placar, e aí o Flamengo tenta trabalhar a posse de bola ali com os seus homens de meio campo, mas o Internacional, né, fazia uma barreira, né, uma verdadeira proteção, e a equipe do Mano, bem postada, inteligentemente impediu os avanços do Flamengo, que praticamente não criou chances de perigo ali na primeira etapa, exceto ali uma bola do Bruno Henrique, né, numa falha de marcação do Internacional. Mas eu vou falar para vocês que o Inter também estava muito bem nas transições, o que é uma característica, né, histórica do Internacional, um jogo de transição. E tem muita gente que fala que transição é retranca, então a gente tem que estabelecer uma diferença. A retranca é quando o time basicamente se abdica de atacar, mas nas transições isso não acontece. A transição é um jogo em que a equipe, tudo bem, joga com as linhas recuadas no sistema defensivo e quando recupera a bola, parte em velocidade e joga de maneira competitiva. É importante ser ressaltada essa diferença. Até que nessas transições, numa dessas transições, o Wanderson faz o 2-0, né? O Wanderson, uma atuação espetacular, o melhor em campo, né? Na nossa percepção, tá? No segundo tempo, né? Depois aí do segundo gol do Internacional, administrou no primeiro tempo sem maiores riscos e no caso vamos para o segundo tempo, porque o Flamengo melhorou significativamente, especialmente, né, até fazer o gol ali com o Andreas Pereira. O Inter recuou e passou a sofrer sustos, né, isso é verdade, mas o Mano Menezes fez substituições pontuais, corretas e nos momentos certos. E eu vou falar para vocês que a gente ressaltou as transições na primeira etapa e mais uma vez elas voltaram a aparecer no segundo tempo, principalmente na entrada de um jogador que foi mais uma vez um ponto de desequilíbrio. A gente falava do Wanderson, falamos do Alan Patrick, mas temos também que falar de Pedro Henrique. Mais uma vez ele entra muito bem e protagoniza dois lances de muito perigo a favor do Internacional. Um deles, o Tyson perdeu o gol, né? O Wanderson faz uma arrancada espetacular pelo lado do campo, faz o cruzamento e o Tyson perdeu o gol. E no segundo lance, né, ele sofre o pênalti ali do Mateuzinho, bate o pênalti e faz o 3-1, que decreta, no caso, a vitória do Internacional. O Beira-Rio vai à loucura. E vou falar para vocês que já no final do jogo, tá? O Mano Menezes, né, aniversariante do dia, foi homenageado, né, merecidamente, faz aí mais uma vítima, né, no campeonato, na temporada, tá? O Mano Menezes que simplesmente chegou no Internacional, mudou o status da equipe sem dúvida nenhuma. E vou falar para vocês, não é nenhuma surpresa se o Internacional disputar o título do Campeonato Brasileiro, tá? A gente precisa, claro, de uma amostragem maior para poder perceber e simplesmente cravar, né? Mas o Internacional tá organizado, né? Tem jogadores qualificados, tá? E o Mano Menezes, né, um gestor, tem uma gestão de elenco espetacular, como o Inter cresceu da era Cacique Medina agora para o Mano Menezes, tá? Vamos falar para vocês sobre os próximos compromissos da equipe do Internacional e do Flamengo. O Inter, no caso, começando, né, vai enfrentar o Goiás na quarta-feira, jogo válido pelo Brasileirão, fora de casa, às 20 horas e 30 minutos, no caso, 8h30 da noite. No mesmo horário, no mesmo dia, às 8h30, né, 20 horas e 30 minutos da quarta-feira, também pelo Brasileirão, o Flamengo enfrenta, no caso, o Cuiabá em casa, tá? Lembrando que o Flamengo tem esse confronto decisivo porque está muito próximo da zona de rebaixamento, esse confronto contra o Cuiabá. Quem diria, né? O Flamengo realmente uma das decepções nessa temporada, sem dúvida nenhuma, no Campeonato Brasileiro. No caso, tem um duelo decisivo contra o Cuiabá e precisa vencer para se afastar de vez dessa zona que ninguém imaginava, no caso, esse início, né, de um verdadeiro terror, essa definição desse início de campeonato do Flamengo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilhe com os teus amigos, com a tua família. O teu like tá valendo demais porque joga o canal lá pra cima, dá aquele bacana, né? Ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Te convido para que tu se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, é muito importante para que tu fique por dentro de tudo que a gente traz aqui no canal sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, estatísticas, curiosidades para o fã de esporte. Por falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte
da LA Sports. Falando mais uma vez de Brasileirão aqui no canal, Internacional 3, Flamengo 1, um belo jogo, um baita de um jogo, beleza? E a gente, claro, vai repercutindo notícias de Inter e de Flamengo, jogos também, à medida que eles vão acontecendo. Grande abraço, galera, e até nosso próximo vídeo. Valeu!